Bom, meus amigos, boa noite. É uma alegria, né, a gente se reunir mais uma vez para nossa jornada aí de formação. E como a gente falou no nosso primeiro encontro, qual o objetivo, né, do nosso encontro e de hoje falar sobre filosofia e política? É que a gente deseja formar um pensamento único. É claro que em cada etapa da formação a gente vê algo, né, principal. Mas o objetivo é que a gente consiga consolidar um só pensamento. Então, em 3 frentes, esse pensamento vai ser formado. Primeiro, em como que a gente se relaciona com os outros e consigo mesmo. Aí, por isso, a teologia do corpo. Mas é claro que como é uma teologia e como é uma filosofia, a gente precisa também aprofundar no que é a filosofia. Né? Como que o pensamento foi organizado, quais são os conceitos mais importantes, e o que é o conhecer, a fim de a gente amar aquilo que conhece, né? Então, por isso, a gente precisa individualizar nessa formação também a parte de filosofia e de política. E a terceira frente é a gente entender como o próprio Deus, o próprio Cristo, foi conduzindo a sua igreja, né? Que somos nós. E isso vai fazendo a gente sanado, curado e mais confiante para permitir que Deus conduza a gente nesse caminho de formação. Ou seja, que seja o próprio Deus a dar a nós o pleno conceito do que nós somos, né, de como nos relacionar, também de como viver em sociedade, de como viver uns com os outros, né, e também de como deixar que Ele molde a nossa conduta, a nossa ética, a nossa moral, e constitua em nós a história da igreja. Né? Então, é um pensamento só, é uma coisa só. Só que é necessário a gente desmembrar em 3 partes para que a gente consiga particularizar e não ficar uma formação muito maçante. Né? Então hoje é o nosso primeiro encontro sobre filosofia e política. E a parte mais importante a gente ia falar é que eu não sou filósofo e não tem nenhum filósofo aqui, né? E também não temos alguém, pelo menos, imbuído num cargo político. Mas por que então a gente está falando sobre isso? Por que filosofia é importante? Por que política é importante? E o que significa isso? Né? Filosofia, filos, quer dizer amor, né? Amor. E Sofia, né, aí do último termo, tem a ver com conhecimento. Então é o amor pelo conhecer, pelo conhecimento. E é claro que nesse amor pelo conhecimento, a gente vai descobrir que a gente ama conhecer e ama o objeto conhecido. Né? Mas qual é o nosso objetivo aqui com a filosofia? Não é apenas ter um amor por conhecer as coisas, mas é conhecer para amar. Então, enquanto a filosofia deseja, né, amar o conhecimento, amar a busca, amar a descoberta, né, o filósofo é aquele que tem a capacidade no seu coração de se deslumbrar com um simples acontecimento, como o desabrochar de uma flor, e deixar-se como criança investigar. Por que eu amo isso? O que significa isso? Qual é a essência disso? Como eu posso conhecer profundamente a natureza de uma flor a desabrochar? Né? Então ele se encanta com isso. A gente quer se encantar simplesmente pelo conhecer? Não. A gente quer se encantar para amar. É uma coisa diferente. Né? Eu quero um objeto de amor. E eu quero saber o quanto que eu posso conhecer esse objeto para o meu amor. E eu quero saber qual é a minha capacidade de amar. É totalmente diferente. Mas a gente vai precisar da filosofia para ter esse amor que a gente está querendo dar nome aqui nessa formação. Né? Então esse é o nosso objetivo. E a filosofia, há quanto tempo ela existe? Né? Quem a formulou? O que ela significa? Né? Se todo mundo entende que o seu sentido, né? Então, primeira coisa, como filosofia é amor ao conhecimento, primeira coisa que a gente tem que saber é o que conhecer. O que conhecer. Então, o que a gente pode conhecer? Tem gente que acha que a gente pode conhecer apenas o que está inferior a nós. Por exemplo, eu posso conhecer o livro, eu posso conhecer a vela, eu posso conhecer o copo, eu posso conhecer o ar.
são coisas inferiores a nós, coisas que não pensam. Então eu posso conhecê-las, né? Tem gente que já pensa que não, eu posso conhecer também o que é igual a mim. Eu posso conhecer, por exemplo, a mim mesmo e aos homens. E aí pronto, final. Ou seja, de baixo para cima. E tem conceito filosófico que diz que a gente pode conhecer o que está inferior, o que é igual e o que é superior. Ou seja, que a gente pode conhecer Deus. E aí, como é que esse pensamento foi mudando tanto? Quem foi que postulou todas essas coisas? A gente vai saber para a gente entender que crise a gente vive hoje. A crise no conhecimento. Se o trabalho do filósofo é trabalhar com o conhecimento, amar esse conhecimento, por que que hoje há uma sensação em nosso coração de que a gente não ama conhecer? Já pararam para sentir esse teor, né? Parece que o homem não ama conhecer. Você pode ver que às vezes a pessoa pode ser de qualquer idade, uma criança, um adulto, um idoso, e se falar para ela assim, eu quero que você conheça tal livro, eu quero que você conheça tal realidade, eu quero que você conheça a Deus, há uma certa fadiga, não quero conhecer. Isso nunca aconteceria ao coração de um filósofo, porque ele tem amor por conhecer. Mesmo antes de conhecer e mesmo antes de amar, ele já ama desbravar, ele já ama navegar. Então o que aconteceu conosco? Que a gente perdeu o interesse por conhecer. É porque a gente pode ter perdido o interesse por amar. E aí a gente abandona tudo. Tanto o interesse em amar, quanto o interesse em conhecer. E também há outra sensação muito comum no nosso tempo moderno, contemporâneo de hoje, que é a sensação de que o que é conhecido, as ideias que existem, as filosofias que existem, não respondem o que a gente quer perguntar. As filosofias que existem hoje parecem ser confusas, erradas, ou se não são erradas, parecem verdadeiras, mas em parte. Então, isso gera no coração das pessoas o sentido assim, conhecer o quê? Vale a pena? Porque tudo que eu vejo exposto como ideia hoje, como filosofia hoje, como verdade hoje, não é do meu interesse. Há uma sensação de que as ideias que existem hoje em dia, que os homens colocam nos livros, falam em palestras, explicam em púlpitos, não são a mesma coisa que a realidade que eu vivo. Tem muita gente que diz isso, né? O que o Fábio está falando ali, ou que falou em tal palestra, tem nada a ver com a realidade. Nada a ver. Não encaixa no meu coração como uma chave fechadura. Então, esse sentimento, né, de que as ideias hoje estão desencontradas é sinal de uma crise. Crise. E é engraçado que a gente pode não identificar o que é certo, a solução. Mas a gente identifica que crises nós vivemos. Provavelmente é porque em nosso coração existe sim, alguém colocou a ideia certa. Ou a filosofia correta. Ou a verdade. Aí na hora que a gente vê algo que é muito destoante, a gente vai lá e fala, não, isso está errado. Isso é crítico. Está totalmente fora do contexto e fora da realidade. Então existe muito esse desencontro hoje em dia. Por exemplo, a gente vive uma crise política? Pergunto para vocês. Vive? Por quê? Por que a gente consegue dizer que existe uma crise política? Isso eu posso perguntar para qualquer um. Não precisa ser filósofo, não precisa ser político. Qualquer um. Pode ser simplesmente um trabalhador, pai de família, simples, honesto, do dia a dia. Por que ele pode dizer que há uma crise política hoje em dia? Porque há dois lados. Há conflitos de visões. E essas visões se conversam? Não. Essas visões se conciliam? Não. E podem se conciliar? Também não. Não podem se conciliar. Então é uma crise. Exato. A Kelly falou assim, se é possível que esse conflito de visão seja porque eu tenho um pouco de moral, um pouco de ética, um pouco de conhecimento disso, e isso me faça perceber que aquela outra ideia não encaixa com a minha. É isso? É exatamente por isso. E outra,
às vezes, a ideia que você tem, o conceito que você tem é tão profundo que é mais ou menos assim, se você abrir mão daquilo, você se despersonaliza. Você não é mais a mesma pessoa. Então, realmente, como é que a gente vai lidar com esses conflitos? Né? Então, vocês estão certos. O jeito de identificar que a gente tem uma crise é se você vê coisas antagônicas que não conversam e não têm solução. Mas o que você pode pensar é o seguinte, se existem visões diferentes, se a gente pode colocar a realidade hoje política como polarizada entre dois polos, então só podem ter essas soluções aqui, ó. Ou uma está certa e a outra está errada, ou as duas estão certas, ou as duas estão erradas, e as duas devem ser descartadas e achar-se uma terceira. Né? Mas que as duas estejam certas é impossível. Não é impossível? Ó, se elas são diferentes, se elas são completamente antagônicas, se elas não podem conviver, e geram divisões, e geram crítica, ou uma é verdadeira e a outra é falsa, ou as duas são falsas, mas nunca as duas serão verdadeiras. Né? Não é verdade? Então a gente precisa entender que crises vivemos, por que elas existem e quais soluções dar. E se a gente identificar um erro, por exemplo, um erro moral, um erro ético, um erro político, um erro humano, um erro do direito, um erro, seja qual for a natureza, um erro na família, um erro relacional, seja qual for a natureza desse erro, dentro do erro, eu não posso gerar algo que vai dar ao mundo ou aos homens a paz suficiente para o convívio na Terra. Ah, Fábio, mas como assim? Se a gente resolver todas as crises do mundo, você está dizendo que o homem pode ser feliz, plenamente feliz nessa Terra? Não. Não é isso. Mas há um mínimo para que o homem consiga, nessa Terra, ter seus direitos fundamentais, universais, humanos. Há um mínimo para essa Terra. Né? Ele não pode abnegar desse mínimo, desse essencial, disso que o caracteriza. Ele não pode, por exemplo, deixar suas lâmpadas apagarem. Ele não pode perder o azeite que alimenta a chama de sua vida. Ele não pode perder a liberdade para expressar suas ideias. Ele não pode perder a caracterização do que o faz humano. Ele não pode. Né? E se a gente não resolver a crise, é isso que acontece. Dentro do erro, é isso que acontece. Porque se eu admito uma meia-verdade, ou se eu admito uma ideia errada, eu perco toda a verdade. Esse é o problema filosófico. Então, a gente está diante de várias crises, a gente não sabe a razão dessas crises, nem dá solução a essas crises, mas se a gente não der soluções a essas crises, viveremos no risco ou no erro já afirmado e poderemos, por causa disso, perder toda a verdade. Então, o que eu quero dizer é até dito no Evangelho hoje. O que o Senhor Jesus fala no Evangelho hoje? Eu não vim para adulterar a lei. E nela, ninguém está autorizado a acrescentar nenhuma vírgula, nem um jota. Ou seja, o que Jesus quer dizer? Existe um pensamento ortodoxo, verdadeiro, que não se pode mexer. A verdade existe e ela é inadulterável. E ela precisa ser alcançada. Jesus dá a nós o direito de alcançar essa verdade. Conhecer essa verdade. Conhecer a lei de Deus. Mas Jesus dá a autoridade da gente alterá-la? Nunca. 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 Porque se a gente alterá-la, a gente incorre na possibilidade de um erro. E dentro de um erro, a gente despersonaliza tudo. A gente desfaz toda a obra de Deus. A gente desfaz o homem, a gente desfaz o Deus, a gente desfaz a sociedade, a gente desfaz tudo. A Elis perguntou sobre o porquê de uma crise, por exemplo, de um colega de trabalho, praticamente uma crise de fé, ser hoje indissolúvel porque o homem não sabe mais qual é a origem do bem e qual é a origem do mal. Qual é a dúvida que os homens têm? Porque como que Deus pode existir se o mal existe também? Não é isso? E como que Deus pode ser bom, justo e sempre benfazejo em suas obras,
e, ao mesmo tempo, existir no mundo a fome, a doença, a morte, a injustiça, a violência, todas essas coisas, né? Então, olha só, para quem tem uma crise de fé, ela só vai conseguir saldar essa crise de fé se ela fizer filosofia. Se ela conhecer e conhecer para amar. Porque é conhecendo para amar que eu vou perceber que Deus só pode ser bom. Que Deus é a síntese de todo o bem. Mas que o mal existe pela negação desse bem. Pela negação dessa verdade. Então, realmente, não é desejo de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus completo, que o homem tenha fome, que o homem sofra violência, que o homem conheça o ódio, né? Então não é vontade de Deus, é uma negação deste Deus. E aí o que acontece? A pessoa que está em crise de fé, tendo um conceito errado, e para justificar isso, várias heresias aconteceram no pensamento. Várias. Uma delas dizia que Deus criou o bem e o mal. Ora, se Deus criou o bem e o mal, nada está justificável, porque eu posso considerar que Deus não é bom. E se Deus criou o mal, é para que eu escolha o mal. Então isso é uma heresia. Não daria para justificar o pensamento do seu amigo se a verdade fosse essa. Que o mesmo Deus tenha criado o bem e o mal. É por isso que essa heresia foi jogada por terra. Porque se Deus criou alguma coisa, é para que nela existisse uma verdade e eu pudesse me inserir nela. Ou seja, a maldade estaria justificada. Então, não tem como realmente Deus ter criado o mal. Aí a outra heresia que surgiu, para continuar justificando esse mesmo pensamento errado, essa crise de fé aí, foi dizer assim, ó, não, o mal tem uma outra origem, que seria uma deidade, tipo o diabo, e que não teve origem em Deus, e que Deus criou todas as coisas boas. Aí que há no mundo um mundo dual. Ou seja, existe uma disputa entre forças do mal e forças do bem. É um princípio maniqueísta. Foi considerado uma heresia na igreja. Porque da mesma forma, não teríamos uma origem única. E a gente vai ver aqui que isso é impossível. É impossível. Então, qual é o pensamento correto? O pensamento correto é que o bem existe e tem sua origem todinha completa em Deus. E que o mal é a negação desse bem. Aí, esse tipo de filosofia, esse tipo de conceito, salva a pessoa. Porque ele vai entender, o estupro, a morte, o assassinato, a fome é negação do Deus, desse Deus. E se eu quiser gerar nesse mundo justiça, eu tenho que voltar-me para Deus. Enquanto eu estiver na negação de Deus, eu estarei no erro. E outra também é que o Senhor dá liberdade. E nessa liberdade existe um amor supremo, né? Que não pode ser revogado. E aí, nesse ponto, dá para entender esse sofrimento do homem aí. Então, nesse sentido de conhecer, né? Conhecer para amar e evitar as crises, a gente vai conseguir entender aonde que essas crises se originaram e como dar solução a cada uma dessas crises. Então, vocês acabaram de dar para nós a razão. Existe uma crise política atual. Isso não é dúvida para ninguém aqui, né? Sabe qual é o problema da crise política atual? É que a política quer dizer a busca de um bem comum. E o homem não sabe mais qual é o conceito de comum e qual é o conceito de bem. Então, como é que vai existir uma uniformidade para que o homem entenda o que é bem e o que deve ser comum? Aí por isso existem vários conflitos. Existem políticas, por exemplo, que dizem que o bem deve estar concentrado numa aristocracia governante, num poder ditatorial, em algo que cerceia as liberdades. E existe um outro tipo de governo que diz que à força, debaixo de porrete, esse mesmo poder e esse mesmo bem deve estar distribuído. Tirando a liberdade de que um exerça criativamente uma coisa e o outro outra. Os dois têm que trabalhar como escravos para sustentar um Estado. São dois tipos de visão diferentes. Mas qual deles entende o bem? Qual deles promove que o homem conheça a Deus?
Essa é uma preocupação? Aí a gente vai viver uma crise política. Vivemos uma crise moral hoje em dia? Por quê? O que é moral? Moral é o que é considerado bom, certo, para um povo. O que é ético? São as regras, as leis, baseadas na moral, e elas são universais. Então, você pode perguntar assim, o que é moral? O que é moral é o que é certo fazer aqui. O que é ético? O que é ético é o que é certo fazer sempre. É isso. Essa é a diferença de uma coisa para outra, né? Mas os dois fazem parte de uma política, ou seja, de uma prática da polis, da cidade, boa, né? Existem morais ruins? A gente estava falando sobre isso ainda agora. Existem. Existem lugares onde é moral fazer algo que a gente considera que não seja ético. Como, por exemplo, olho por olho, dente por dente, a política da vingança. Ou ainda, há algum lugar onde permita a escravidão, os pais iniciarem as filhas sexualmente. Existem lugares onde isso é moral, mas isso nunca vai ser ético. Nas loucuras mais apaixonadas, vários males foram autorizados em um certo lugar, em uma certa parte do tempo. O povo de Deus já foi imoral? Já foi de uma moral ruim? Pronto, já. A gente vê nas Sagradas Escrituras que, em um tempo, o povo de Deus admitiu a escravidão ou a poligamia, né? Ou que a gente se vingasse com violência de qualquer tipo de ofensa que fosse feita contra nós. Jesus é quem eleva a perfeição em uma nova ética e uma nova moral, dizendo, se o teu irmão te ofendeu, te deu um tapa no rosto, oferece outra face. Se alguém te deve, né, uma capa, dê duas. Se alguém te força a andar 1 quilômetro, ande 2 com ele. Porque Deus, Jesus, traz para nós um bem aprimorado, ou seja, uma ética nova. E uma moral que é perfeita. Seja bem-vinda, Taritinha. Pode entrar. Então, de fato, a gente precisa entender qual é a crise que hoje nós vivemos. E existe, então, duas formas de conhecer pela filosofia. Uma se chama metafísica. É quando eu desejo, o meu interesse é o que eu posso conhecer, aonde meu conhecimento pode chegar. A outra é a epistemológica, na qual a minha preocupação é com o conhecimento. Ou seja, que faculdade específica estuda o homem? Antropologia. Que faculdade específica estuda o comportamento deste homem relacionado aos demais? Psicologia. Que faculdade examina os processos orgânicos do homem? Medicina. Ou seja, tudo isso está privado de conhecer a essência do homem? Não. A essência da natureza? Não. Mas a essência é preocupação da metafísica. A epistemologia está preocupada com a faculdade do conhecimento. E o conhecimento que eu vou acumulando. Ele pode ser restrito ou ele pode ser amplo. Deu para entender mais ou menos ou não? Deu para entender, né? Então pronto. A metafísica então está preocupada com a essência. A gente encontra a metafísica e a epistemologia. Aqui eu estou preocupado com a essência. Essência, forma, natureza, enfim. Eu quero saber o todo. Eu quero saber o todo. Não apenas o nome, não apenas o conceito, mas o que é aquilo. Olha que bonito, né? Quando eu quero, por exemplo, conhecer a Deus, eu posso querer conhecer o nome de Deus. Basta. Mas eu quero conhecer também o pensamento de Deus. Basta. Mas eu quero conhecer também a essência, a natureza de Deus, a forma de Deus. Posso? Esse é o interesse do filósofo metafísico. O interesse dele é grande, é abrangente.
ele quer ver um todo, né? O epistemológico também é necessário. Ele quer ver uma parte. E ao ver a parte, não necessariamente ele quer ficar preso só nela. Por exemplo, um médico como eu tenho interesse de entender como o homem funciona, né? Então eu quero saber o nome do órgão que produz a bile, eu quero saber o nome do órgão que é capaz de perceber a visão, eu quero saber o nome, as células, a conformação do órgão pelo qual ele fala, eu quero saber como é seu pensamento, fisiologicamente pensando. Pronto, é um objeto da medicina. Quer dizer que eu perdi toda a essência? Não. Principalmente, eu falo por mim mesmo, que o meu maior interesse é saber da essência humana. E para entender a essência humana ainda melhor, ainda mais aprimoradamente, eu me interessei por algo epistemológico do homem. Quero saber os nomes, quero saber a matéria, quero saber as células, quero saber de que é feito, quero saber tudo, né? Então a epistemologia tem a preocupação com o próprio conhecimento. Certinho até aqui? E esse conhecimento epistemológico eu posso ter várias faculdades. Como eu falei para vocês, a matemática estuda a natureza. Por exemplo, a matemática estuda a natureza dos triângulos. E aí a matemática descobriu que a forma do triângulo e a característica principal do triângulo, qualquer triângulo, é que, por exemplo, a soma dos seus ângulos dê 180. Vocês sabiam disso? Sabia? Pronto. E também que esse triângulo pode ser um triângulo agudo, pode ser um triângulo reto, a depender do tipo de ângulo que obrigatoriamente está nele. Pode ser um triângulo equilátero, se cada um dos ângulos for de 60, é um triângulo cujos lados são iguais. Obrigatoriamente. Né? É algo que a matemática epistemologicamente descobriu sobre o triângulo. Qual é a metafísica do triângulo, a essência do triângulo? Ter 3 lados. Né? Mas a metafísica concebe todos os triângulos, enquanto a epistemologia vai calcular os lados, a hipotenusa de um triângulo. Deu para entender? Algo é um pouco mais restrito, algo é um pouco mais abrangente. Perfeito? Então, filosoficamente, isso daqui acontece desde o início da filosofia. Foi Aristóteles que foi separando várias faculdades da filosofia, do conhecimento, né? Para poder ajudar. Metafisicamente falando, os primeiros filósofos perceberam que a gente consegue conhecer, sim, a essência daquilo que está mais alto que nós. Não apenas o que está inferior ou o que é igual a nós, mas também o que é superior. Então, eles chegaram à conclusão de que tudo tem o seu nome, mais o seu pensamento, mais a sua essência. Então, tudo tem isso. Todas as coisas têm isso. Por exemplo, Deus. Deus tem nome? Tem. Existe um pensamento sobre Deus, por exemplo, se a gente parar para pensar, né? Sem eu ver o nome de Deus, eu consigo pensar Deus? Também consigo, né? E chegar à essência de Deus. Qual é a essência desse Deus? Que ele é essencialmente bom, que ele é essencialmente criador, que ele é essencialmente pessoal, que ele é essencialmente Pai. Eu também consigo chegar à essência de Deus. Então, tudo tem isso tudo. Às vezes, epistemologicamente, se eu ficar restrito aqui só ao conhecimento, às vezes eu vou chegar a uma definição um pouco mais restrita. Por exemplo, eu posso, se eu desenvolver apenas isso, apartado da metafísica, eu posso chegar a um conceito só nominalista das coisas. Deu para entender mais ou menos? Então eu posso chegar ao nome que um órgão tem. Mas não sei sua essência, não sei sua origem, não sei sua constituição. Então, a depender de quanto eu restrinjo, eu posso perder a verdade
que é o objetivo do conhecimento filosófico, né? Então, aqui o conhecimento ele pode ser restrito ou não. Outra coisa que pode acontecer é que aqui na metafísica eu posso inserir esse conhecimento junto com o contexto. Contexto social, contexto religioso, histórico. E aqui eu posso fazer no contexto ou não. Ou seja, sei lá, como que era a medicina na Idade Medieval? Como é que eu vou fazer um exame na época medieval? Algo epistemológico a respeito do exame poderia ser, por exemplo, provar o xixi, né? Pegar o xixi, botar na língua, doce, diabético. Pegar o sangue, botar na língua, gosto de ferro, hemociderose. Tá comendo muito ferro. Deve ter uma porfiria. Pronto. Era assim. Hoje, essa matéria, esse contexto é outro. Né? É laboratorial, é celular, cresceu, abrangeu. Né? Então, eu posso, na epistemologia, ter um contexto restrito ou não. Aplicável ou não. Né? Hoje, por exemplo, no contexto médico que nós temos hoje, é impraticável praticar a medicina desse jeito, né? De abrir a pessoa sem saber o que vai encontrar, antes de fazer uma tomografia, se eles encontrarem um médico desse jeito, pode falar que epistemologicamente ele está atrasado, né? Então, o que acontece também com relação a duas tendências que tem a ver com essa visão aqui, uma visão mais restrita e uma visão mais aberta da realidade, é que hoje em dia a gente tem exatamente esse conflito de visão. Quanto mais restrito tem sido a visão, mais a gente perde da verdade, e aí aquela ideia, aquela filosofia vai ficar um tanto falsa, artificial e não aplicável em nossa vida. E quanto mais abrangente, pode ser que, se não for contraditório, se não for bem trabalhada, se for bem trabalhada, se não apresentar contrariedades, aproxima-se da verdade. Eu não quero dizer que algo que é uma soma, um caldeirão de várias coisas juntas, dê um bom caldo. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que a verdade está muitas vezes não naquilo que a gente afirma, naquilo que a gente nega. Então, com toda certeza, essas duas tendências podem trazer mais caminhos errados para nós ou menos. A depender de quanto eu restrinjo e se aquilo que eu restringi foi bom ou não. Afinal de contas, meus irmãos, o conhecimento é como uma estrada bem pavimentada durante anos e anos e anos, que é um caminho seguro para você pisar. E a gente vai precisar identificar, hoje, neste mundo, quem oferece para nós esse caminho mais pavimentado. Eu sei que vocês que estão aqui presentes, né, sabem quem oferece esse caminho pavimentado durante anos e anos e anos, e que durante todos esses anos foi sabendo descartar como herético os pensamentos que são errados e manter um pensamento ortodoxo que nunca se modifica. Ninguém neste mundo, né, nenhuma instituição humana, nada conseguiu manter-se tão são, tão salutar, tão capaz de dar aos homens um caminho seguro e pavimentado quanto a Santa Igreja. Ninguém conseguiu fazer isso, né? Mas a gente quer construir isso juntos. Por isso, Teologia do Corpo, por isso, História da Igreja na próxima quarta. Para que a gente consiga entender como que a Igreja foi descartando essas heresias. Saibam que a palavra heresia, ela não nasceu da Igreja. Ela nasceu justamente da filosofia greco-romana. Que os filósofos, na hora que percebiam uma ideologia ou uma filosofia errada, chamavam aquilo de heresia. Né? Então, já se descartava desse jeito antes. A Igreja simplesmente manteve a mesma boa prática de quando o erro surge, cortar como se corta uma erva daninha. Né? Então, a gente colocou aqui a diferença entre a metafísica e a epistemologia, como isso também pode ajudar a gente a saber o caminho restrito ou não. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre como esse pensamento foi sendo construído, pavimentado,
e o que ficou e o que não ficou. Então, lá atrás, né, 500 anos antes de Cristo, nós tivemos um filósofo chamado Parmênides, 501 a.C. Ele não tinha nenhuma tradição judaica, cristã muito menos, né? Cristo não tinha nem nascido ainda. Mas ele não tinha nenhuma tradição para apoiar o seu pensamento filosófico. Mas lembra que eu falei que pela metafísica a gente consegue conhecer não apenas o que está inferior, não apenas aquilo que é igual, mas conhecer algo que está superior, algo que está em Deus. Como que a gente consegue chegar a esse conhecimento? Como é que a gente consegue conhecer a Deus, né? Então a gente vai precisar agora constituir, né, a ideia na qual Parmênides conseguiu chegar intelectivamente à ideia de Deus, mesmo sem ter nenhuma tradição e nenhuma revelação da deidade, né, de Deus. Então, vamos lá como é que foi que isso foi desenvolvido. Então, os gregos já sabiam... Deixa o motoqueiro passar. Os gregos já sabiam que existiam graus de conhecimento que a gente pode ter a respeito de alguma coisa. Como eu falei, o conhecimento perfeito é aquele que tem o nome, a essência e o pensamento. Isso aí já está gravado no coração de vocês, né? Mas de que maneira objetiva? Então eu posso, para todas as coisas eu tenho uma origem, eu tenho uma forma e uma matéria, e uma finalidade. Para tudo. Isso é o pensamento metafísico, o pensamento grego, o pensamento que era corrente para todos naquela época, né? E na época de Parmênides também. Então, o que quer dizer que uma coisa tem origem? Uma coisa tem origem é quando ela é criada, né? Já com um pensamento na finalidade que aquela coisa tem. Por exemplo, na hora que eu crio essa caneta, né? Que eu penso nessa caneta, eu penso em todas as coisas dela. Por exemplo, eu penso no nome dela, eu vou chamar essa caneta de BRW, eu vou chamar de caneta hidrocor, né? Eu vou pensar na forma, no material que eu vou usar. Então, na origem, eu que sou aqui o produtor da caneta, né? Eu já coloco na caneta a finalidade dela, que é para que ela serve. A pergunta aqui é, para quê? Para quê? A pergunta aqui é, de onde? De onde, né? E a pergunta aqui é, como? Então, você pode pensar em qualquer coisa que você quer conhecer. Se você destrinchar, né? Primeiro, todas essas faculdades aqui, você vai achar tudo. Você vai achar o nome, você vai achar o pensamento, você vai achar a essência, você vai achar tudo. E era assim que os gregos conheciam tudo. Ah, tá aqui uma florzinha bonitinha. Epa, qual é a sua origem? Qual é a sua finalidade? Qual é a sua forma? Qual é a sua matéria? Qual é o seu nome? Qual é a sua espécie? Então, eles tentavam realmente assim fazer uma filosofia abrangente sobre tudo, sobre absolutamente tudo, né? Por exemplo, o que é a chuva? Qual é a origem da chuva? Aí a gente pode falar, né? A chuva foi criada, né? Aí o que os gregos tinham para falar sobre quem criou a chuva? Eles não tinham o conceito de Deus que criou a chuva, né? Que criou todas as coisas. Mas ele tinha um conceito de deuses para cada coisa. Ah, o deus do trovão, né? O deus do vinho, né? O deus da guerra, o deus da luxúria, e assim vai. Tinha deus até para denominar a ereção. O deus que dá a ereção aos homens é Príapos. Ou seja, tinha tudo. Tinha absolutamente tudo. Vários deuses, né? Acho que tinha mais deuses do que criaturas, né? E outro conceito que eles tinham é, ninguém criou o homem. O Deus deles não era criador dos homens. Como é que os homens surgiram?
por uma inveja de Prometeus, que roubou o fogo divino, o fogo que dá vida às coisas, fez homens do barro, trouxe esse fogo, roubou esse fogo do céu, do Olimpo, e trouxe para a terra. Os homens tiveram vida. Quando ele voltou, Zeus ficou furioso com o que Prometeus tinha feito e lançou sobre ele um grande castigo. Que vocês podem procurar na mitologia grega e saber qual foi o castigo que Zeus deu para Prometeus. Ou seja, o homem é um acidente. Não há uma relação de pai e filho entre os deuses gregos e os filhos gregos. Há uma relação, às vezes, de ódio. Os gregos pediam para os deuses para não serem castigados, para não terem a seca, para não serem estéreis. Deus ia atender? Os deuses iam atender? Não. Mas o que os deuses exigiam? Oferendas, porque senão ia haver um castigo. Terremoto aconteceu, fúria de alguém. Maremoto aconteceu, fúria de alguém. Ou seja, eles davam origens até onde eles conseguiam alcançar. E praticamente a gente pode entender que eles não alcançavam serem amados. Eles não alcançavam que Deus pudesse ser relacionável com eles. Eles não alcançavam que Deus poderia ser pai. Mas eles alcançavam que todas as coisas tinham uma certa origem. Qual é a origem da água? Há um Deus que fez a água. A água foi criada. Ela não surgiu do nada. A água foi criada. E qual é a forma, a matéria da água? Tem água que é líquida, né? Tem água que é gasosa, tem água que é gelo. Né? Então a forma é como ela se apresenta. E praticamente nas duas coisas, tanto na origem quanto na forma, existe uma finalidade para aquilo. Por exemplo, a água que cai, que foi criada no estado líquido para cair do céu, arrefecer a terra, fertilizar a terra, evaporar e voltar ao céu, é chuva. Ela tem nome. Nome. Chuva. Ela tem origem. Um Deus. Ela tem uma forma e uma matéria. Água líquida. E ela tem uma finalidade. Irrigar a terra. Dessa maneira, tá vendo como uma coisa simples como a chuva foi conhecida completamente? Ela tem nome, ela tem essência, ela tem uma origem com uma finalidade, ela se apresenta de um jeito e não do outro, e eu posso dar nome a ela. Parece uma coisa bem razoável, né? É porque eu dei um exemplo simples, bem simples. O homem, por exemplo, o homem eu já falei para vocês o que ele é. O homem ele tem uma origem? Tem. Qual é a origem do homem? Para o grego, um acidente. Um acidente, uma vaidade, um orgulho de Prometeus. Qual é a forma, a matéria dele? Eles não sabiam que o homem era um ser celular. A gente descobriu isso depois. Mas se eles falassem hoje, eles poderiam dizer, por exemplo, o homem é um ser cromossômico de reprodução sexuada. Em seus cromossomos ele tem 46 pares e um sexual. Pode ser XY se for homem, ou XX se for mulher. E ele é reunido em células que se organizam em tecidos, que se organizam em órgãos, que se organizam em sistema. E ele vive em homeostasia entre si, os elementos naturais da Terra, uns com os outros, e constitui sociedade. Expliquei tudo a respeito do homem, né? Conforme algumas pessoas acreditam. Né? Isso aí é a forma do homem. E a finalidade do homem? A finalidade do homem para os gregos era servir os deuses. Um pensamento teísta, um pensamento que é politeísta, mas é teísta, ou seja, considera Deus como finalidade de todas as coisas. O João deu um exemplo aqui, querendo puxar um exemplo aqui para algo sobre a moral sexual atual. Né? Dá para a gente colocar nesse exemplo? Dá. Então, por exemplo, se nós formos conceituar nesse sentido, não o que hoje, aquilo que a igreja pavimentou para nós, e São João Paulo pavimentou melhor ainda, né, assim, tipo, nos últimos anos para dar para nós, mas se você for tentar constituir a concepção nessas instâncias para a sexualidade conforme um homem secular, moderno, contemporâneo pensa. Então, vocês também sabem identificar essa crise moral e sexual. Então vamos tentar fazer esse exercício, né? Tentando puxar para aquilo que o homem hoje em dia acredita que seja, né, a sexualidade. Primeira coisa, a sexualidade hoje tem finalidade para o homem moderno?
Tem. Qual que é a finalidade? Prazer. Isso eu estou tentando pegar algo essencial. Porque, essencialmente, hegemonicamente, o ato sexual hoje em dia, hegemonicamente, para o homem moderno, é para a reprodução? Não. É para encontrar-se com sua origem? Não. É só isso mesmo, a finalidade, né? Qual é a forma com que hoje os homens obtêm prazer por meio da sexualidade? A forma. Imensas, diversas, né? Então aqui a forma eu não vou deixar aqui interrogado. Mas a gente bem conhece, não é? A gente poderia dizer, eu poderia colocar uma palavra sintética, né? Atritos e orifícios. Eu não vejo nada que defina mais. E a origem, por meio de algo que seja de forma tão difusa e com finalidade tão restrita. Olha só que interessante. Eu estou diante de algo que o mundo hoje restringiu demais. Então, diante de algo que é restrito, com finalidade de obter prazer, e cuja forma é tão difusa e tão descaracterizada, ela é tão amorfa que ela não tem realmente uma forma. Será que eu poderia chegar por meio disso e por meio disso à constatação de uma origem? Não. Hoje, se eu for partir de uma finalidade tão restrita e de algo tão amorfo, eu chego a uma origem caótica. Caótica. Ou seja, não existe origem. Qualquer coisa vale como origem. Não importa. A origem pode ser o nome que eu dou a alguma coisa. Lembra que antes todas as coisas têm nome, essência e pensamento. Se eu colocar só como nome, a origem do Fábio pode ser só no nome. Então eu me defino no novo nome. Se eu disser que eu sou Fábio e que eu sou mulher. Hoje está valendo porque não existe uma origem, Deus não existe, né? Deus morreu, a realidade é caótica. Então eu posso definir-me como Fábia e ter na relação sexual qualquer tipo de atrito e orifícios para uma finalidade de prazer. Né? Aí vocês vão me dizer assim, Fábio, essa é uma realidade que é fantasiosa. Não é fantasiosa. É real. Ela é real. E o quanto você imaginar pior, é porque faltou imaginação. E se você imaginar pior, é porque faltou imaginação. Só que, apesar de ser real, ela é errada. E é aí onde a igreja coloca o pé, coloca a mão, coloca a cabeça, coloca o coração, coloca a alma da igreja para dizer para os homens que está errado. Que existe, mas é um erro. Que é mentiroso, né? Que não pode ser assim. Então, e qual foi o caminho do erro? Fatiar a verdade. Porque essa realidade na qual vocês partiram, a finalidade, é uma finalidade vista por Deus. Faz parte da finalidade. Mas não é tudo. E se eu restringir a finalidade ao tudo, e eu tirei daqui, por exemplo, casamento, filhos, Deus. Por que não algo grandioso? Beleza. O que eu busco na sexualidade? Beleza. Eu busco beleza. Eu busco o que é eterno. Eu busco o que é bom. Eu busco a verdade. Eu busco a mim mesmo. Eu me realizo ali. Eu passei para vocês um exercício para Teologia do Corpo, que é assistir o filme da Pequena Sereia, né?
Tem uma certa cena lá na Pequena Sereia que ela, contemplando o desejo de consumar o seu amor pelo príncipe Eric lá, ela ainda era uma sereia. Ela não tinha a genitália, né, de mulher. Mas ela olhava para aquilo e dizia assim: algo me diz que eu vou te pertencer. Aí ela canta, o mar joga a água assim em volta dela. É tipo uma epifania. É uma catarse assim no coraçãozinho dela, dizendo: algo me diz que eu vou te pertencer. É porque na finalidade ela via tudo isso. Mas por meio de algo que é assim grande, complexo e abrangente, ela pode chegar a isso. Ó. E vocês vão ver lá no filme da Pequena Sereia que o maior relacionamento que ela estabelece nem era com o Eric e nem era consigo mesma, mas com o pai dela. Quando ela conseguiu arrumar tudo isso, ela conseguiu chegar à sua origem. Então a cena final da Pequena Sereia é uma reunião dessa menina, dessa mulher, que é como se fosse uma nova Eva. Vocês vão ver essa figura plenamente ali no desenhozinho, que ela chega a um estabelecimento com o pai. Mas não vou dar spoiler não, porque a gente vai falar sobre isso na nossa... Uhum. Devolve a origem. As duas coisas nascem juntas, Kelly. Na minha origem, Deus já imprime a minha finalidade. Nascemos para voltar a Ele. E temos em nós, como São João Paulo colocou muito sabiamente, temos em nós uma grande solidão humana. E essa solidão é do Adão e é de Eva, é de todos os homens. Nós fomos criados com essa solidão porque ela se corresponde inteiramente à natureza de Deus, do próprio Deus. Então, até em Gênesis a gente começa a perceber que Deus é conhecível, que o homem pode chegar ao conhecimento do Senhor. Olha que coisa, né? Por quê? Porque, como Santo Agostinho falou, o meu coração andava infinitamente inquieto antes de vos conhecer. E é por isso que a filosofia deve nos aproximar de Deus. Porque o nosso coração pode estar inquieto antes de conhecer a Deus. Vou falar sobre comunismo, que foi uma das coisas contra a qual São João Paulo mais lutou, e que tem a ver com isso daqui também. E eu vou te mostrar onde é que está o problema aqui. E vou falar também sobre essa questão de como São João Paulo conseguiu ser contra o individualismo e também contra o comunismo. Porque se você for parar para pensar, o comunismo, na sua teoria, na sua ideia, é algo que parece bonito. Comum, algo de todos. Né? Amor para todos, prosperidade para todos. Né? Ou seja, para o bem de uma sociedade muito igualitária, é necessário um Estado forte que suprime as liberdades para que todos sejam isonômicos e tratados por igual e serem igualmente explorados para sustentar esse mesmo Estado. Isso é o comunismo. Né? São João Paulo foi contra isso. Por quê? Parece algo, né? Mas também ele foi contra o individualismo moderno, que diz que nós não podemos ser suprimidos por um Estado forte. Cada homem é individual e tem sua liberdade e deve usar dessa sua liberdade para alcançar o bem. Só que o individualismo por si só pode gerar tirania. E o comunismo por si só suplanta a liberdade transcendente do homem de ir até Deus. Não há mais Deus, há um Estado e um tirano. Então São João Paulo foi contra as duas. E ele diz que há uma filosofia que responde tanto à necessidade do homem estar em comunidade, como do homem ser livre. É a filosofia personalista, na qual eu sou chamado a me relacionar com o meu próximo em igual dignidade e me relacionar com Deus, porque eu nunca serei um só indivíduo. Eu sou um com o meu próximo em dignidade e sou filho amado de Deus, ao qual eu devo obediência e por quem eu sou muito amado. Então São João Paulo muda todos esses dois contextos, né? Aí ele dá um pé na bunda do comunismo e dá um pé na bunda do individualismo moderno. Não quis nenhum dos dois. Falou, não, a filosofia correta é a personalista e o relacionamento principal é o com Deus, no qual o homem pode chegar por meio do relacionamento dele com os outros. Eu não consigo dizer
para vocês o tanto que a cabeça e o coração deste homem são ímpares e formidáveis, porque ele calou todas as vozes heréticas do nosso tempo presente. Que agora vem o Parmênides, né? Então, o que ele... Dentro desse contexto aqui, Parmênides teve uma grande sacada. Então, se todas as coisas são possíveis de Deus chegar por meio da origem, da forma e da finalidade, por que não chegar ao entendimento de Deus ou da origem? Então, eu quero conhecer agora Deus. Parmênides teve esse passo ousado. Eu quero conhecer Deus por meio desse método, que vê tudo. Vê a essência, vê o nome, vê a finalidade, vê a forma. Ele queria conhecer tudo. E aí ele foi começando a perceber que provavelmente, né, só existiam, eu vou falar agora parecendo tiririca, mas não riam de mim não, beleza? Porque filosofia é simples assim também. E às vezes na simplicidade da filosofia é que a gente pensa assim, rapaz, por que eu não pensei isso antes? Algo que o tiririca falaria, né? Por que eu não pensei nisso antes? Porque não pensou, né? Mas é isso que é o trabalho do filósofo, pensar no que nunca foi pensado também. E aí, Parmênides estava lá pensando assim, ou a origem é, ou a origem não é. Se não existir origem, isso, não existiria finalidade. Mas, se a origem não existir, o princípio de tudo é um caos. Então, nada poderia estar ordenado. Deu para entender isso ou não? Então, aí ele começou a pensar, a origem existe. A origem existe. Por quê? Porque há uma certa ordem em todas as coisas. Nada está desencaminhado. Existe uma certa ordem para tudo. Leis que se aplicam em tudo. Lei da gravidade, né? Lei da reprodução. Proporção aro. Existem leis em tudo quanto é tipo de configuração. Até leis que nos regem, né? E o caos não se instaura. Então a origem das coisas existe. Não pode ser o caos, né? E também, se não existisse origem, o que existiria depois dela? Nada. Então a origem existe. Aí ele chega à conclusão de que se a origem existe, né, ela permanece existindo e ordenando as coisas. Então a origem é o ser. O único ser que existe é essa origem. Né? O próprio ser, o que é ser? Aquilo que nos deu origem. Só isso existe. Aí ele foi fazendo uma digressão. Quem criou a mesa? O homem. Quem criou o homem? Não sei. Mas aquilo que criou o homem pode ter sido criado? Pode. E aquilo que criou o homem pode ter sido criado? Pode. E aquilo que criou o homem pode ter sido criado? Pode. Mas a origem parece que não pode ser criada. Por quê? Porque se ela for criada, ela não é origem. E acabou-se de admitir que existe uma origem. Então, existe uma origem e essa origem não é criada. Olha só, em meia hora a gente chegou a dois conceitos. Existe origem. Existe. Ela não é criada. Ela permanece existindo. Se existe é porque ela não deixa de existir. Pronto. Não é criada. Não é originada de outra coisa, né? Ela é o início de tudo. E pronto. Só é isso. A origem é isso. E olha o que Parmênides chegou sem ter a tradição cristã nem nada. Ele chegou a algo que é dito para nós lá em Gênesis. Quando Deus, falando para Moisés, Moisés perguntou, qual é o teu nome? E Deus falou, eu sou aquele que é. Aquele que existe. Aquele que não é criado. Aquele que é a origem de tudo. Né? Então Parmênides chegou à conclusão de que existe um Deus e não vários. Porque se fossem vários seria um caos.
mas existe um Deus único. E Sócrates concorda com ele. Uma única deidade, da qual se origina tudo. Né? Então, para você ver, né, que realmente o princípio metafísico tem razões para todas as coisas. Né? Por meio desse princípio, eu consegui chegar a essa ideia. Então, meus irmãos, o que em nós nos fez perceber que Deus existe e que Deus é único? Vou fechar aqui. Que depois dele, um outro filósofo de mais tarde descobriu o que em nós, como é que é o nosso organismo, como é que seria a nossa alma, né? Essa alma que foi criada por essa deidade, por esse Deus, né? Esse filósofo é Platão. E ele chega a nos explicar que nós temos níveis na nossa existência. Então, para Platão, tudo isso que a gente está falando aqui sobre a metafísica, sobre as camadas do conhecimento, né? Ele colocou também agora em materiais, o que constitui cada uma das coisas, né? Então, o que é algo mineral? É algo que não se reproduz, que é estático, não tem uma vida em si, é algo que é tipo mais rasteiro nessa criação desse Deus único, né? O que eu poderia colocar aqui? Água, né? Terra, ares, minerais, pedra, ouro, ou seja, são essas partes mais madeira, né? A madeira já é aqui, ó. Então, o mineral é algo mais rasteiro assim na criação, mas foi criado por Deus. Então, é um ente de Deus. Deus é todo o ser. E aí ele vai dando entes para a sua criação. Um desses entes, por exemplo, são os minerais. É algo mais rasteiro. Não se reproduz, não tem inteligência, não tem vontade, não tem algo propriamente... É fácil conhecer. Você vê, você palpou, você estudou, você já conheceu. Pronto. Isso é isso. Isso é terra, isso é ouro, isso é diamante, isso é rubi. Pronto, acabou. Né? É simples, é fácil diagnosticar nome, diagnosticar essência, diagnosticar matéria, diagnosticar a forma e dar nome e acabou. Concordam? Pronto, é isso. Então, eu vou botar aqui, eu não vou nem escrever muito, eu vou botar aqui simples. Agora a pergunta mais complexa. Nós temos isso em nós? Depois a gente responde. Vegetal. O que é vegetal? Aí vegetal já... E é engraçado que na criação, a gente vê que vegetal já foi depois do primeiro dia, né? Então, quando Deus encheu a terra de vegetais, de vida e assim vai. O que tem aqui a mais, né? Então, tem vida celular, tem alma? Não, tem alma. Tem. Tem. Alma vegetal, vegetativa. É porque assim, não é a alma que transcende, que consegue ter inteligência, que consegue ter uma vontade, que consegue intuir a Deus intelectivamente, né? Mas ela se reproduz, a planta cresce, engorda o tronco, se reproduz sexuadamente, cresce, envelhece, morre, tem vida celular, então tem uma ânima nela, tem uma alma nela, mas não tem espírito, né? Então é um tipo de alma vegetal. Eu não gosto de dizer assim, tipo, que o espírito é uma parte da alma humana, né? É que a alma humana é espiritual, capaz de Deus. A alma vegetal é uma alma vegetativa, né? É um certo ânima que dá vida à plantinha ali, mas ela não tem percepção de dor, ela não chora, viu? Tem gente que de samambaia chora, né? Não chora, né? Você pode arrancar as pétalazinhas dela, a bichinha não vai reclamar, ela não vai ser infeliz. Se você podá-la, ela não vai ficar triste. Ela não tem esse tipo de coisa, né? É só alma vegetativa. E o animal? O animal é constituído também
Aí você vai vendo que vai crescendo. Tem vida celular? Tem. Tem vida celular. Tem constituição mineral? Tem. Você vai vendo que vai só crescendo, né? Tem. Cresce? Tem alma animal. Isso. Alma animal. Beleza. Agora vamos para as coisas mais assim, né? Então cresce, se reproduz? Cresce, se reproduz. A planta também fazia isso, né? Pronto. Mas tem inteligência? Não? Tem. Tem. Tem uma inteligência que é instintiva. Né? Por exemplo, o cachorro aprende aonde ele tem comida, aonde ele recebe carinho, evitar um certo perigo, né? Evitar uma certa pessoa ou gostar de uma outra pessoa. Então ele tem uma certa inteligência. Nessa inteligência a gente tem memória, né? Ele faz uma memória, ele consegue constituir uma imagem na cabeça dele, então ele tem um pouco de imaginação. A imaginar um perigo em um bicho que ele nunca viu. Se ele vê um bichão grande, a imaginação dele é de que aquilo é perigoso. E essa imagem ele sempre vai associar a um perigo, né? Então o animal tem uma certa inteligência com memória, mas é instintiva. Sente dor, sentidos. Se ele sente o cheiro do feromônio da cadela no cio, ele vai também ter o instinto ativado imediatamente para a cruza, para a reprodução. Né? Então, é um animal que tem uma inteligência instintiva. Tem vontade? Se falar que não tem também, né? Tem vontade. Mas é uma vontade ordenada, que ele pode... Por exemplo, você vai ver algum cachorro dando sua vida numa cruz para salvar os demais cachorrinhos, né? Alguém sacrificando o próprio cachorro filhote, né? Em prol do... Não vai fazer isso, né? Então, ou fazendo jejum para melhorar a índole dele, que é safada, que gosta de rasgar o lixo dos outros. Ah, não, vou fazer um jejum porque eu preciso melhorar, preciso ser o melhor cachorro. Vai ficar malhar, né? Correr bastante para ficar sarado, ficar bonito com a pelagem boa. Não comer mais porcaria, comer apenas a razão pedigree. Não, ele não pensa nisso. Ou na hora da tosa pensar, nossa, fiquei parecendo com meu primo, não quero. Queria ser forte igual aquele cachorro e não gordo como eu sou. Não, o cachorro não pensa assim. Então ele não tem uma vontade, né, que se dobra para a sua inteligência. A sua inteligência e a sua vontade são instintivas. Elas duas respondem juntas ao instinto. Ao instinto. Né? Então não tem. E o homem? O homem. O homem, então, tem vida celular? Tem constituição mineral? Ele tem... se reproduz? Cresce, engorda, come, bebe? Tudo isso, né? Mas ele tem inteligência? Tem. Só que essa inteligência, o homem, já lá em Gênesis, consegue perceber que é diferente da do animal. Porque ele consegue perceber nele solidão. Ele consegue intuir que ele precisa de complemento. Ele consegue perceber, como Parmênides percebeu, sem nem ter tradição, que ele tem uma origem. O homem pode parar, né, no estado de plena contemplação e pensar: de onde eu vim? Para onde eu vou? Quem me fez? Qual é a minha origem? Qual é a minha finalidade? Qual é a minha forma? Qual é meu nome? Né? E o seu nome, quem é? E quem você é para mim? Quem você pode ser para mim? E qual é a minha relação com você? E minha relação com Deus? E minha relação comigo mesmo? Essa relação me define? Não me define? Por quanto tempo eu vou viver? Qual o sentido da minha vida? Por que eu não morri? Por que eu estou vivo? Por que me quiseram? Né? Então o homem tem uma inteligência universal. Pode dizer que essa inteligência sempre busca a verdade, tem sede da verdade? Ela tem sede da verdade. Nem sempre busca. Nem sempre busca.
Por quê? Porque a inteligência, ela gera em mim um conhecimento que precisa inclinar minha outra faculdade humana, que é a vontade. E muitas vezes a minha vontade está aprisionada pela falta de inteligência ou por um conceito vicioso da minha finalidade. Por exemplo, se eu, pela minha inteligência universal, sei que devo amar a Deus, buscar a verdade e servir a verdade, mas eu vivo em minha vida a concupiscência, os pecados, e tenho um vício comportamental, por exemplo, o vício pela pornografia, que a Kelinho vai até trabalhar muito conosco, tenho um vício pela pornografia. Isso reduz em mim a vontade de corresponder à minha inteligência. Porque me torna complacente, me torna aprisionado. E às vezes, para eu ter a potência de viver aquilo que a minha inteligência foi iluminada, eu precisaria de uma maior renúncia. Que eu não vou conseguir viver, porque estou preso com a minha vontade presa, corrupta, né? Aí eu não consigo. Mas que o homem tem. Aí qual é a sabedoria da igreja? É dizer que para viver aquilo que eu aprendi, aquilo que eu intuí como verdadeiro, eu preciso disciplinar a minha vontade. Por isso a igreja considera, todos nós somos pecadores. E aonde eu tenho um vício na gula, preciso fazer jejum. Aonde eu tenho um vício na carne, eu preciso da castidade. Aonde eu tenho um vício na cobiça, na inveja, nos ciúmes, eu preciso dar esmola. Ou seja, a igreja dá soluções para que o homem volte a não agir instintivamente, porque a vontade está aprisionada, quase que por um instinto de buscar prazer e evitar a dor, para que eu possa ter liberdade de corresponder à inteligência universal que me diz que eu devo corresponder ao amor de Deus. Porque essa é a minha origem e minha finalidade. Todos nós aqui, por exemplo, aqui nesse momento, agora, sabemos qual é a sua origem. Sabem? Falem. Deus existe? Tem como ele não existir? Não. Ótimo. E qual é, por causa dessa sua origem, qual é a sua finalidade? Voltar para Deus. Sua inteligência conseguiu captar isso? Por meio da filosofia que nós estudamos hoje? Captou, Elis? Que você foi feita por Deus numa condição amável, numa condição plena, que você é dotada de inteligência e vontade, que de toda a criação de Deus, você é o mais perfeito. Por isso nós somos feitos no último dia. É mais complexo que criar os mares, foi criar o homem. Que você tem capacidade, né, para voltar a Deus, para conhecer a Deus, para conhecer a si mesmo, para estabelecer qual é a sua verdade, né? Para ter um relacionamento pleno com Deus. Então você tem essa inteligência hoje, Xande? Tem? Tem, João? Temos? Ou não temos? Então vejam. Vejam qual é a importância da nossa reunião hoje. É conhecer para amar. E aquilo que vocês conhecem hoje pode dar a vocês um amor maior por si próprios, por Deus, pela verdade que vocês são chamados. Mas saber que esse conceito que você tem hoje vai fazer você ser pleno e realizado depende de conduzir a sua vontade a isso. Isso aqui você já tem. Você acabou de ter. E olha que esse é o objetivo da verdadeira filosofia. É robustecer a nossa inteligência para dar razões para a vida da fé, para a esperança, para a caridade. Então a gente precisa ter essa formação mesmo. Mas agora o jogo é outro. O jogo é saber se a nossa vontade está caminhando para cá. Né? E como é que os filósofos souberam que parte em nosso coração, os filósofos identificaram, que nos faz capaz de chegar a Deide, né? A Deus? Foi justamente a inteligência.
Então, se o homem tiver essa inteligência, se ele tiver esse conhecimento, ele pode arrastar a sua vontade para Deus. E aí a gente vai percebendo, naquela constituição humana, algumas coisas sobre o homem. Então agora a gente vai definir o humano, né, naquelas 3 divisões lá. A origem, a forma e a matéria, e a finalidade. Então, o ser humano, vocês acabaram por constituir esse pensamento junto comigo aqui, né? Juntos. Qual é a origem do homem? Deus. Qual é a finalidade do homem? Deus, né? Só pode ser em Deus, né? Ser pleno, ser completo, né? Terminar essa solidão danada que não vai ser plenamente saciada nessa terra, né? É na eternidade, mas a gente tem que ir para lá, né? O homem só se acha em Deus, só se encontra em Deus. Fora de Deus, fora de Deus, o homem é um ser amputado. É um ser amputado, sofrível, deplorável, né? Agora é engraçado. Será por meio da sua forma e da sua matéria que ele vai chegar ao conceito de que ele tem origem em Deus e o conceito de que sua finalidade é voltar a Deus. Será que nessa parte do homem que isso vai acontecer? E nessa parte do homem vocês acabaram de dizer que o homem tem inteligência e vontade. E vontade. Na inteligência, o homem chega a robustecer a sua inteligência universal por meio de qual faculdade em nós? Como é que eu faço, então, para, nessa constituição minha, eu chegar à minha finalidade? Eu preciso robustecer minha inteligência, não é? Tem que aumentar. O que em nós vai permitir o aumento dessa inteligência? Meditação. Isso. Eu preciso aumentar meu conhecimento de Deus, né? Então minha memória, que eu exercito com a meditação. Eu preciso aumentar a minha formação. Como é que a pregação chega a mim? O sentido dos sentidos, né? Eu ouvi a pregação. Chegou pelo ouvido, né? Chegou pelo ouvido. Depois eu compreendi. Mas eu tenho que ter os sentidos orientados para algo bom, né? Eu tenho que buscar uma boa filosofia, né? Enfim. O que então, pela inteligência, pelo uso de tudo isso, eu posso alcançar? Eu posso alcançar os conhecimentos que você tinha acabado de falar. Você falou sobre individualismo e sobre comunismo. Por exemplo, eu posso, para ter uma boa memória, para ter uma boa formação, para ter oração, para aprimorar os meus sentidos, eu posso conhecer várias faculdades que vão me ajudar nisso. Então, quais são as faculdades? São aquelas que estudam cada parte do ser humano, do ser de Deus e do ser das coisas. Então, para ajudar a minha inteligência, eu posso ter filosofia, isso, psicologia. Temos uma psicóloga aqui, viu? Teologia. Tem uma teóloga aqui, né? Caracas, velho. Tô até com vergonha aqui, viu? Temos uma filosofia, teologia, psicologia. Teologia para conhecer Deus. Psicologia para conhecer o comportamento humano. Filosofia para ter amor pelo conhecimento. Medicina. Tem médica aí, ó. Medicina. Você falou uma boa. Sociologia. Foi. Você falou. Você falou. O que mais a gente pode conhecer? Biologia.
que mais? Arqueologia, astronomia, né? Astronomia, né? Antropologia, né? Que estuda o homem. Todas as logias, né? Então, tudo isso eu posso me servir para aprimorar isso, para aumentar minha inteligência, para que isso sendo tão robusto eu consiga orientar a minha vontade. E a minha vontade para o bem. Porque o bem, que é Deus, é conhecível, é alcançável. E esse bem pode, infusamente em meu coração, me dar virtudes. Que é uma maneira de praticar, orientar a minha vontade para corresponder ao amor de Deus, que é a minha finalidade. Então, por meio de um organismo espiritual virtuoso, robusto, eu consigo vencer os vícios. Que todos nós temos por causa do pecado. E todos nós aqui temos. Então, qual o sentido de todo esse conhecer que a gente pode aprofundar? É esse. E quanto mais eu conhecer isso, eu conhecerei também os erros. E o que foi que aconteceu com o comunismo? Né? Foi muitas vezes até algum tipo de boa intenção voltada para uma das faculdades que deveria aumentar a minha inteligência. Mas se eu restringo, aqui no meu estudo sociológico, estou estudando a sociedade, restringo o meu pensamento, retirando a minha origem e a minha finalidade, eu chego a uma falácia, que não vai conduzir a minha vontade para a busca do bem. Então vamos lá. Vamos pegar a um erro sociológico, que foi uma filosofia, que nós iremos ver mais tarde como errada, que é a do marxismo. O que aconteceu aqui? Qual o problema aqui? Marx não teve um modelo científico aprimorado. Quase todas essas ciências aqui, elas partem de um modelo científico que surgiu depois de Descartes. Então, o que aconteceu com o positivismo é que o jeito dos homens conheceram passou a ter um outro método. O método que a gente está vendo aqui, a gente chama isso de clássico. Realismo clássico. Esse é o realismo clássico. O que quer dizer? Que eu quero chegar à realidade das coisas vendo tudo o que aquilo é. É por isso que os primeiros filósofos acertaram tanto. Que eles não tiraram muitas partes. Eles quiseram chegar à realidade por meio da profundidade dela. Né? E aí o que aconteceu depois de Descartes? Né? No século ali, já perto do iluminismo, ali, século XV, né? Mais ou menos por ali, né? Oi? Veio o idealismo, né? Começou o nominalismo, depois o idealismo, depois o individualismo, e aí foi vindo. Aí veio o iluminismo, aí depois do iluminismo surgiram algumas ideias românticas e veio o marxismo. Então, o que o marxismo é? Então, ele parte do desejo de fazer uma ciência. Para se fazer uma ciência, a gente precisa de um modelo que foi apregoado pelo Descartes, que não era esse. Qual era o modelo? O modelo era: só existe uma verdade naquilo que eu posso experimentar, naquilo que eu posso tornar empírico. Ou seja, eu vou fazer um experimento com vocês aqui. O que acontecerá com a caneta se eu soltá-la? Será que isso se repete? Vou fazer mais uma vez. Surpreendente. Vou fazer mais uma vez. Vou fazer milhares de vezes. Até descobrir com que velocidade, com que direção, com que aceleração, com que vetores. Ela cai sempre. Né? Pronto. Caiu direitinho dessa vez, né? Então, isso é um modelo de conhecer as coisas. Mas, se eu considerar, né, esse modelo científico, eu não preciso negar, por exemplo, a gravidade existe. Mas por que ela existe? Porque existe massa. Quem criou a massa? Deus criou a massa. Só que se eu fecho o meu olhinho, né,
só lá no... Acabou, ó, compadre. Se eu fecho o meu olhinho... Como é que coisa? Aperta. Pronto. Se eu fecho o meu olhinho só sobre o experimento, eu digo, eu só vou afirmar o que eu experimentei. Nessa experiência aqui, ó, eu vi a origem da Terra, a origem da caneta, a origem de todas as coisas, a origem da gravidade? Não. O que eu vi? Eu vi que o objeto cai. Um evento. Então eu restringo. Não tem problema eu fazer isso, porque eu vou chegar a uma verdade. É verdade, gente, que existe uma força gravitacional que é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância ocupado por esses corpos que são dotados de massa? É verdade que isso existe? É. Por que é verdade? Por que é verdade? Por que é verdade? Porque foi testado, muitas vezes, calculado e visto que é isso mesmo. É uma lei que existe aí. Eu não posso, por meio disso, afirmar que a origem existe, que existe uma finalidade, que Deus criou os corpos, que os corpos se atraem com esse tipo de força. Enfim. Então, eu também não estou negando. Só que pelo modelo científico, Descartes afirma que eu só posso afirmar isso, só o que eu vejo, o que eu palpo, o que eu experimento. E aí, Marx queria fazer uma teoria social. E essa teoria social ele precisaria de um modelo científico, de um modelo que fosse revolucionário, colocado em uma praxis, em uma prática, depois avaliar se aquilo aplicou-se. O que Marx teorizou? Ele parte de uma teoria, né? A teoria é igual a essa aqui. A minha teoria é de que se eu soltar essa caneta ela vai cair. Qual era a teoria de Marx? A teoria de Marx é que tudo se justifica em nossa sociedade e como os homens se organizam em uma relação de exploração, onde o proletário é detentor do trabalho, ele é explorado para sustentar um patrão que tem o domínio econômico sobre a forma de trabalho, o meio de produção. Esse tipo de alternação de poder entre proletário e proprietário vai se intercalando na história. A gente observa isso na história? Não observa, não? Muitas vezes essas revoluções, né? De pobre querendo e de rico explorando. Será que a gente não vê ricos explorando pobres e pobres sendo explorados por ricos? Será que a gente não vê? A gente vê. Calma. Todo erro parte de algo que é observável. Todo erro parte de uma meia-verdade, né? Todo erro parte de uma generalização ou de uma restrição equívoca. Então, de fato, é observado isso na história dos povos. Isso acontece. Acontece bastante, né? Mas, será que é aplicável a ideia de que, para então tirar todo o sofrimento do homem, para resolver a crise social que existe, eu devo então fazer o seguinte? Exatamente. Prendê-los, fazê-los ordenados a um Estado extremamente forte, que oprime as liberdades, para que nem exista o proletário, nem exista o empregado. Existam todos os cidadãos que contribuem igualmente para o trabalho, que é ditado pelo Estado. Você, médico, você, professor, você, engenheiro, você, oficial de justiça, você, força opressora. Igualmente pobres. Exatamente. E só tem uma classe que fortalece. O Estado tem que ser soberano, né? Então, essa foi a teoria. Foi colocada em praxis? Foi. A gente teve várias experiências práticas desse tipo de pensamento. Qual foi a conclusão? Não traz felicidade humana. E a gente pode perceber isso hoje, mesmo em uma sociedade que tem mais capitalismo. Que é o seguinte: se você for pegar o homem mais rico do mundo, o que mais distribui empregos ou explora empregados, conforme a visão do pessoal cheiroso,
Se você for pegar esse homem mais rico, sei lá, Zuckerberg, alguém assim, ele é o homem mais feliz? Então, conforme Marx, a bem-aventurança humana tem a ver com os bens. E olha que ele é socialista, mas ele disse que a solução seria igualmente nos bens. Não concentrá-los, mas distribuí-los. E se você perceber, o concentrado, ele é infeliz. E se você pegar o homem mais pobre do mundo hoje, talvez aquele que não tenha casa em seu nome, não tenha carro em seu nome, não tenha comida em seu prato hoje, você tem como afirmar categoricamente que ele é o homem mais infeliz do mundo? Provavelmente ele é até feliz, se ele não tiver apego. E não é rico. Então Marx estava errado. Depois de tantas praxes, a gente chegou a concluir que o seu movimento revolucionário não gerou aquilo que ele colocou. Fez um modelo científico? Fez. Mas ele não poderia ser afirmado na sua época como verdadeiro, porque não tinha concluído, né, nenhum tipo de modelo científico para dizer isso. Então, o comunismo é uma inadequação de um pensamento por ser muito restrito. E hoje, se você for olhar, vocês que têm um conceito pleno de uma filosofia que não desconsidera a origem e a finalidade, o que define a felicidade do homem? São bens? O que a igreja define como aquilo que define a felicidade do homem? Deus. A sua fé. Né? É isso que a igreja afirma. Aí você acha que qual das filosofias, né, como num elemento de chave-fechadura, liga essa verdade no seu coração e atesta. Isso é verdadeiro. E pode ser comprovado. Aquilo que a igreja afirma ou que Marx afirmou. Os dois pensamentos são compatíveis? Não. É compatível o pensamento de que exista a necessidade de um Estado que oprime as liberdades quando a igreja afirma que o homem não pode ser oprimido em sua liberdade primeira, que é a de buscar a sua origem e sua finalidade? Não. Por isso, pensamentos que são contraditórios, eles não vão de jeito nenhum se unir. E é por isso que o comunismo surgiu no final do século XVII. Século XVII. E 10 anos em seguida, o seu surgimento, que não foi necessariamente por Marx, mas outros pensadores, a igreja já tacou-lhe a borracha, dizendo, está condenada. Esse jeito de pensar está condenado. Sabe quantas condenações a igreja precisou reafirmar a respeito do pensamento comunista? 29 vezes. Não foi só Papa São João Paulo II que condenou. Então, esse mesmo pensamento foi tentando ganhar espaço em vários outros sentidos. Mas a igreja sempre foi condenando, ainda como um pensamento herético que traz infelicidade ao homem. Então, meus irmãos, o caminho ainda hoje é esse, de entender os pensamentos que nos rodeiam, se eles são falsos ou não, e a gente aprender a julgar. Não, isso não é verdadeiro, eu preciso tirar. Isso é verdadeiro, eu preciso assumir. É isso. Perceber como sair da falácia. Por exemplo, hoje não é dúvida para nenhum de vocês que a gente tem um pensamento herético que foi condenado pela igreja durante toda a história da igreja, que é esse, por exemplo, de restringir o bem-estar humano à matéria, né? A igreja condenou isso, já está condenado, já não tem mais como conviver com o pensamento ortodoxo. Mas não é que existe, né? Vocês podem, às vezes, ter esse flagrante de dizer para mim, Fábio, mas o que é a TL hoje no Brasil? Né? O que é a teologia da libertação? E por que muitos sacerdotes formados na igreja têm esse pensamento e conduzem o povo nesse tipo de pensamento? Como isso pode acontecer? Né? E que solução dar a isso? Então a gente tem que parar para perceber que o homem só vai voltar a perceber a sua grande necessidade de ter seu pensamento voltado plenamente a Deus quando a gente der a ele
a chance de conhecer. E conhecer a origem da falácia que ele vive. O que vai dignificar e trazer felicidade aos homens? Conhecimento de Deus, vivência do catecismo, vivência das virtudes, vivência sacramental. O que fazer para tirar essa penúria, assim, né? Esse sofrimento do que sente fome, do que sente frio, do que se vê explorado, né? Dos oprimidos. Olha, você vai ver isso testemunhado na noiva de Cristo de uma maneira mais contundente, testemunhado na vida da igreja. Não existe nenhuma instituição, nenhuma edificação pautada em um conceito filosófico verdadeiro, duradouro, longevo, que mais assiste o pobre, o desassistido, o oprimido, o enfermo no mundo que é a igreja. Você pode pegar qualquer estado, nenhum estado faz o que a igreja faz pelo seu povo. Nem dá comida, nem sana os enfermos. Você vê no nosso país, quem trouxe educação ao nosso país? E educação clássica, educação de qualidade, educação longeva, educação que formava homens e mulheres assim, com uma educação boa, os jesuítas. O que aconteceu com eles? Quando o Brasil começou a ser infiltrado pelos pensamentos iluministas, anticlericais, iconoclastas, sai daqui. Quantos foram mortos? Quantas igrejas que pareciam imensas catedrais, que eram universidades, que eram escolas, foram postas no chão. Né? Aí, quem começou no Brasil, nosso país, que é essencialmente católico, a trazer para nós, por exemplo, saúde, santas casas, a igreja também. E hoje é isso que a igreja pede aos seus fiéis. Que a gente acolha a pobreza do outro. E a pobreza em todos os sentidos. É a pobreza material, espiritual, intelectual, pobreza moral, né? Ou se você for, por exemplo, ver qual é o oásis de uma correta moral, que vê o homem na sua plena dignidade. Gente, não tem uma instituição psicológica, estatal, sociológica, uma ONG que diga ao homem a mesma coisa que diz a igreja. Que o homem é digno, que o homem pode chegar ao conhecimento de Deus, que o homem é criado por Deus, que o homem é visto. A gente estava aqui criticando os gregos, né? Que não conseguiram chegar à ideia de deuses ou de um Deus que fosse pai, que fosse amor, que acolhesse os seus filhos. Eles não chegaram a essa ideia. Ainda hoje, o mundo inteiro não enxerga essa ideia. Só a igreja. Só a igreja. Né? Então, é isso. Para complementar essa ideia de como a igreja chegou a um pensamento verdadeiro, aí a gente vai ter a história da igreja. Né? A gente vai estudar também a história da igreja. O que acontece? O que acontece? A gente, como está aqui, né? Como está aqui, pode ser que exista um vício no meu jeito de pensar. Ou uma fraqueza em como eu constituí a minha inteligência e as minhas razões. Ou há uma lacuna. Né? Lembra que duas ideias opostas não podem ficarem juntas? E se ficarem juntas, as duas são falsas? Mas elas não podem ser ambas verdadeiras se elas são contrárias? Então, existem pessoas que fazem quimeras. Porque uma coisa atende à sua vontade. E a outra coisa conflita com a sua inteligência. Agora, o que vai pesar mais? Aquilo que eu aprendi ou aquilo que a minha vontade me chama a viver? Se eu tenho uma paixão desordenada em mim, que eu não consigo enxergar, que ninguém me traz à luz para dizer assim, isso aqui está errado. Né? Não tem como. Hã? Ninguém o quê? Ninguém pode servir a dois senhores. Um ele vai ter que odiar e outro ele vai ter que amar. E é necessário fazer realmente isso. A igreja também sempre amou os homens. Vamos pensar assim. A igreja sempre amou os homens.
sempre amou as mulheres. Por quê? Porque o objeto de amor de Deus é os homens e as mulheres. Mas ela nunca dobrou a sua doutrina para agradar à vontade dos homens. E às vezes, até quando ela quis amputar algo herético, ela agiu de maneira tão errática, tão enérgica, tão forte, que ela chegou a ser compreendida por muitos como: a igreja não ama os homens. Como assim? Santificou, depois de 300 anos, uma santa que botou na fogueira. Né? Santa Joana d'Arc. O que aconteceu com Santa Joana d'Arc? Santa Joana d'Arc era uma camponesa servil, simples, de pensamento simples. Então ela não tinha uma robustez de faculdades. Mas a vontade dela era totalmente guiada pelo bem. Ela tinha uma vivência mística. Ela teve visões de santos, como a Virgem Maria e São Miguel, que mandaram ela ir direto para os padres e para o rei e falar: eu vou na frente de batalha porque a Virgem Maria e São Miguel estarão comigo. E Deus quer dar a vitória à França. E de fato, na época da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra estava trazendo tantas heresias que foi importantíssimo a França ganhar. Talvez se a França não tivesse ganhado naquela época, a gente teria perdido uma guerra contra os sarracenos e não seríamos católicos. E a Península Ibérica teria sido toda detonada por causa de heresias. A vitória de Santa Joana d'Arc é importantíssima para a igreja e para o tempo ocidental. Mas ela não tinha como embasar. O que ela falava para o rei, né? Olha, o Senhor está me mandando. Aí de vez em quando, o que acontecia? Deus dava para ela a oportunidade de ter uma manifestação prodigiosa, né? De dizer para o rei: olha, para dar prova disso, Deus me falou que aquele contrato que era para ser assinado assim, 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 assado, vai ser revogado amanhã. E aí acontecia. Aí eles iam e falavam: olha, não é esquizofrênico, não, essa menina está sendo conduzida por uma vontade maior aí. E aí foram dando voz a ela. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que ela conseguiu colocar o rei no trono, só que o rei no trono não era vantajoso naquele momento para um bispo, né? Que ele tinha um favorecimento político ao outro rei que disputava poder com o rei da época, né? E aí o que acontece? Ele não queria que Joana d'Arc tivesse ganhado. Então eles prepararam um documento com uma confissão de pensamentos heréticos. E ali ela não sabia nem escrever direito, tadinha. E aí no julgamento de Santa Joana d'Arc, que tem até você pode pegar na internet, tem o julgamento todo, as perguntas que faziam para ela. A bichinha matava na unha, ó. Cada uma das perguntas. Pam, pam, pam. E repetia de novo. Mas e tal dia, Joana d'Arc, não foi assim, não foi assado? Não foi assim, assado. E ela falava coisa do bispo, e falava coisa de um monte de gente. Enfim, era uma coisa muito forte. Mas aí acontece que, ao fim do julgamento, não conseguiram achar nela matéria para o julgamento. E aí ele preparou esse documento, dizendo assim: não, tá certo, não tem como condenar você não, filho. Tá certo. Assina aqui, ó, o final do processo que deu tudo certo, que você tá com a razão. Só que era uma confissão de heresias, né, de que ela não estava em estado de graça, de que ela comungava em pecado mortal, de que ela tinha cometido tais e tais pecados, e assim foi. E ela confessou. E aí o que acontece? Era separado o tribunal desse com o de um réu confesso. Outro tribunal, então, condenou Santa Joana d'Arc à fogueira. E não tinha como revogar, porque não tinha tempo hábil para que outra pessoa viesse em defesa. E ela não teve advogado de defesa, ela não teve nada. Aí ela foi para a fogueira. Aí, durante todos esses anos, várias pessoas tentaram dar um julgamento de... Como é que se fala quando... Não é descondenação, não, gente. É de inocência, de nulidade. Exatamente. De inocência mesmo, né? E aí ela foi e 400 anos depois, ou foi 300 anos depois, aí o processo veio, foi finalizado e ela foi considerada inocente. E em 1920, o Papa Bento XV canonizou ela.
E tem quase 100 anos só de que ela foi considerada santa. Né? Então foi tão enérgico, às vezes, o objetivo da igreja de condenar o que é errado, que às vezes as pessoas passaram a ter a ideia assim, ixi, a igreja não é boa não, a igreja é má, porque não compreende os homens. Mas se não fosse pela energia com que ela condena os erros, nós teríamos rodado. E a gente precisa fazer isso hoje. Apartar os erros de pensamento, de desvio, né? Das filosofias e ideologias atuais. Então, qual é o livro que a gente vai recomendar para o final, né? Para esses 4 meses, né? É um livrinho só, um livrinho fino, chamado Ortodoxia, do Chesterton. Tá bom? Então, o ideal seria que a gente lesse, pelo menos, a cada mês, 3 capítulozinhos. Só 3 capítulozinhos por mês. É fininho o livro, os capítulos também são finos, mas vocês vão ver que o jeito do Chesterton falar é extremamente engraçado, né? Tipo, convincente, né? Qual é a premissa do livro? Para eu dar essa resposta para vocês. É que assim, ó, o Chesterton, também como a gente, fez essa experiência de pegar toda a filosofia do moderna e contemporânea e criticar. Ah, isso aqui não é verdadeiro por isso, isso aqui é falso por isso, isso aqui é falso por isso. Ele fez isso. Só que aí vieram críticas de vários amigos depois, dizendo assim, tu fala o que é ruim dos outros, mas não fala o que tu acredita, né? E tu não embasa o que tu acredita. Aí ele falou assim, obrigado, vocês me deram mais uma oportunidade de escrever mais um livro. Já escrevi tantos, vou escrever mais um. E aí pegou e escreveu esse, para dizer como que o pensamento dele, ou seja, a filosofia dele, foi enraizada em algo ortodoxo. Então ele fala a história da conversão do pensamento dele. Se um dia foi isso, mudou por quê? Aí por isso que ele vai dando espaço para... E aí você vai olhar assim, nossa, um livro escrito na década de 50. Rapaz, parece que foi escrito ontem. O que ele diz lá sobre a loucura, sobre o materialismo, sobre o individualismo, é o que a gente está vivendo hoje. É um testemunho. E aí é bom porque vocês vão... A gente vai vivendo o mesmo enraizar, né? Da ideia ortodoxa no nosso coração. E para vocês terem o conceito disso que a gente teve hoje, tem algumas leituras aqui que não é obrigatório, mas que você pode ajudar. Tem esse livrinho aqui, ó, que é bem pequenininho, bem fininho, ele tem 118 páginas. E é livro de bolso, ó. Ele é do Vitor Salles, ele diz assim, ó, o mínimo sobre a filosofia. O mínimo sobre a filosofia. Né? Então, aqui vocês vão ver todas as faculdades de filosofia, como que ela se desenvolveu. E ele dá também a opinião dele, né? Dizendo isso aqui não presta, isso aqui presta. Bem legal. Tem esse aqui também, ó. Leituras filosóficas, é sobre uma introdução à filosofia. É o Convite à Filosofia, do Enrico Berti. Convite à Filosofia, do Enrico Berti. Também fininho. E é um convite para a gente ficar pensando nessas besteiras que a gente pensou hoje. De onde eu vim, onde é que eu vou, quem foi que me criou, e quem criou quem me criou, e quem criou quem me criou quem me criou. Essas coisas que Tiririca pensa, né, de vez em quando. E para ter uma história completona da filosofia, tem essa coleção aqui, ó, que é muito boa, que é do Uma História da Filosofia. Esse aqui é o volume 1, que fala sobre a Grécia, a Roma e a filosofia medieval. Então eu esqueci de falar, né, que a gente divide hoje a filosofia em 3 momentos. É a filosofia antiga, medieval e a moderna e contemporânea. Tá bom? Então, qual é a diferença que tem? Esse aqui é só o volume, são 3 volumes desse. Bem fininho. Frederic Copleston. Muito bom esse daqui. Aí, que tem acontecido hoje? Na filosofia clássica, que é essa do realismo clássico, o que mais imperava era estudar isso. Toda a realidade do que nós somos. Nome, essência, pensamento
e também origem, forma, matéria e finalidade. É assim. Os clássicos eram assim. O que mudou para a filosofia medieval? Né? Então a filosofia medieval mudou muita coisa, porque a deíade foi trocada, em vez de ser politeísta, passou a ser monoteísta. E as heresias eram tratadas de uma maneira diferente também. Porque lá as heresias geraram ideologias. Na Idade Média, as heresias queimaram na fogueira. Né? Essa foi a diferença. O tratamento para as heresias. Então, a maior parte das heresias que nós temos hoje não tiveram origem dentro da igreja. Tirando uma que foi o nominalismo, que foi do Guilherme de Ockham, que deu origem ao individualismo no final do século XV, XIV. Né? Tirando esse danado. E o outro foi Lutero, na Reforma Protestante, que trouxe o individualismo para o entendimento da salvação em Deus. Principalmente porque ele passou a individualizar a salvação como sendo um conceito que qualquer um pode ter a respeito da Sagrada Escritura. Aí ele rompeu com a comunhão da igreja. Né? Perdeu o todo. Né? Aí danou-se. Então tiveram essas duas rupturas aí. E hoje, os modernos, qual é o pensamento que os modernos mais têm? É de definir o pensamento. E esquecer a essência e esquecer os nomes. E hoje é apenas dar nome a tudo. E esquecer da essência e esquecer do pensamento. Então hoje tudo se trata de nome. Por exemplo, que é... Legal essa parte. Que é mulher? Hoje. O que é mulher? É quem se sente mulher. O que se sente mulher. E como é que se sente mulher? O que é se sentir mulher? Só mulher para saber. Então, o que acontece? Quando eu uso o termo mulher, né? É só uma palavra. Ela não guarda em si mais um pensamento que caracteriza aquilo. Não guarda mais um pensamento. E não guarda mais uma essência. É só um nome. Então, assim também é cachorro. É por isso que algumas pessoas se definem hoje como sendo cachorro, ou cavalo, ou homem, ou mulher, ou um deus, enfim. Hoje o pensamento moderno é nominalista. Completamente no nome. Não se preocupa mais com essência e nem com o pensamento. No iluminismo ainda era o pensamento. Qual era o pensamento? O pensamento era de que Deus é o centro, que o homem é o centro de todas as coisas. E surgiram pensamentos até bem robustos. Né? A Thalitinha trouxe aqui para nós os livros de quem deseja, né, ler os livros do Christopher West. Esse daqui, eu acho que foi o primeiro, né, que ele lançou. Esse daqui da Teologia do Corpo é sobre uma síntese. É Teologia do Corpo para iniciantes, né? Então ele vai falar aqui, principalmente sobre aquela questão do que é o homem e do que é a mulher, uma linguagem mais simples, e da solidão original, e da proposta de entender que nós somos convidados, todos somos convidados a um matrimônio, que é o que dá sentido e finalidade à vida humana, né? Tanto celibatários quanto casados. Esse é sobre isso. Esse daqui, que eu indiquei para vocês, é sobre como, de acordo com a Teologia do Corpo, aprender a evangelizar nos tempos de hoje. Então, resgatando o corpo para a nova evangelização. Aí já é uma coisa que traz a missão que vocês têm, por exemplo, como educadores, pai de família, mãe de família, formadores espirituais. Aí tem esse aqui também, que é o Enchei os Vossos Corações. Esse daqui eu acho, eu não li todo, mas eu acho que ele fala um pouquinho mais sobre a questão da solidão eterna humana, né? E aí ele fixa-se mais em falar sobre a salvação. Né? Eu creio que é isso. E esse aqui é novo, né? Não. É o novo, né? Boas novas sobre o sexo e o casamento. Respostas para as suas principais dúvidas sobre os ensinamentos católicos. Eu acho que deve falar então sobre a questão moral. Né? Sobre filhos,
Tem esse aqui? Tem. Contracepção, planejamento de filhos, né? Método natural, deve falar um pouco sobre isso. Tá bom?